Deflação do IGPM em destaque no mercado financeiro de hoje com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Começando com esse destaque que a Cláudia mencionou, deflação no IGPM acima do que o mercado projetava, 0,70%, o mercado projetava uma deflação em torno de 0,5%. É uma boa notícia para a economia, porque é uma deflação que gera alívio no bolso dos brasileiros. Não é uma deflação fruto de uma recessão econômica. Ao contrário, o Brasil está crescendo neste ano pouco mais de 2%. Nós preparamos alguns gráficos para mostrar para vocês a evolução do IGPM ao longo dos últimos meses. Vocês vão reparar que é um índice que oscila bastante, mas nos últimos meses, não há dúvida, a deflação está forte, principalmente por conta da queda nos preços dos combustíveis e também da queda no preço da tarifa de energia elétrica. Afinal de contas, depois da crise hídrica que tivemos no ano passado, tivemos felizmente um verão chuvoso que fez com que nós pudéssemos sair da bandeira vermelha e vir para a bandeira verde e, consequentemente, foi possível que a gente tivesse um alívio também nas contas de energia elétrica. Vamos conferir então os gráficos do IGPM para que a gente possa observar. Não temos nesse momento probleminha técnico, daqui a pouquinho a gente traz os gráficos. Vamos então trazer o nosso convidado aqui, o Paulo Henrique Duarte, ele que é economista da Valor Investimentos. Paulo Henrique, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News, tudo bem? Bom dia, obrigado por me receber. Paulo, eu queria começar com esse comentário sobre o IGPM. Como é que vocês estão avaliando aí o impacto da deflação na economia brasileira? A gente vem acompanhando esse dado de deflação, ele também aconteceu no IPCA de julho, tá? A expectativa é que permaneça agora para agosto. Na verdade, não deixa de ser uma vitória aí do governo, porque a gente vive um cenário mundial de inflação muito alta, fora de controle, pode-se dizer. E desde o segundo semestre do ano passado, o Banco Central já vinha aumentando a taxa de juros de forma forte para tentar controlar essa inflação. Então, esse dado agora de julho e de agosto, ele traz um certo alívio e deixa uma perspectiva um pouco melhor aí para o que há por vir em relação à taxa de juros. E nesse contexto, você avalia que o Banco Central do Brasil não vai precisar mais subir juros, para por aí mesmo, nesse patamar de 13,75% ao ano para a taxa básica Selic? Como eu mesmo coloquei, no segundo semestre do ano passado, a gente iniciou esse aumento pelo Banco Central, né? E pode dizer que o nosso Banco Central, ele se antecipou ao resto do mundo. A gente está vendo os bancos centrais aí ao redor do mundo, todos aumentando os juros ao longo de 2022. E por conta dessa antecipação, a gente entende que a gente chegou num patamar de fim de ciclo de aumento. Existe uma discussão se no próximo reunião do Copom vão vir até mais um aumento de 0,25 ou não. No nosso ponto de vista aqui, acho que esse valor de 13,75 ele já chega no objetivo que o Banco Central tem de controlar a inflação aí de curto prazo. O dado de julho e agosto traz um alívio. Agora, a taxa de juros deve permanecer nesse patamar elevado durante algum tempo, até o Banco Central ter aí um cenário mais claro do comportamento dos índices de preços, até porque, lembrando que a gente está bem longe do centro da meta. O Banco Central tem que buscar um objetivo de 3,5% no IPCA ao ano, e essa inflação nos últimos 12 meses está batendo próximo de 10%. Certo. Ô Paulo, e nesse patamar de Selic, qual o impacto para a Bolsa? A Bolsa deixa de ser um investimento atraente, a renda fixa ganha o protagonismo ou você enxerga oportunidades nos dois lados? Eu acho que o cenário agora para os investidores ele é muito mais favorável do que a gente viveu nos últimos 12, 24 meses. Primeiro, como você mesmo colocou, por o aumento dessa taxa de juros, 13,75% ao ano, traz de volta aquele famigerado 1% ao mês que muitos investidores procuram, com uma segurança, uma previsibilidade muito grande. Agora, esse patamar de taxa de juros não deve permanecer. Já existe uma expectativa que os dados macroeconômicos vão voltando para um comportamento melhor. Já para o ano que vem, a gente volte para uma Selic de apenas um dígito no final de 2023. Então, fica
excelentes oportunidades no mercado de renda fixa, mas não deixa também de ter excelentes oportunidades no mercado de renda variável, na Bolsa. O Ibovespa ele é muito sensível ao aumento da taxa de juros, justamente por esse custo de oportunidade, né? A gente viu nos últimos meses o movimento do capital, muitas vezes saindo da Bolsa e indo para a renda fixa. Agora, a oportunidade no mercado de renda variável também é muito grande. Trazendo um dado, o Ibovespa negocia hoje a mais ou menos 6 vezes preço-lucro, ante uma média histórica de 11 vezes. Então a gente tem um desconto aí de mais ou menos 45% entre a média histórica de negociação de preços do índice de ações brasileira. Agora, Paulo, como é que você avalia as perspectivas para a Bolsa pós-eleições? A gente começa a ouvir um zum no mercado financeiro de que poderia haver um rally depois de encerrado o período eleitoral. Você acredita nisso? É muito otimismo? Na verdade, isso acontece, historicamente, é muito comum isso acontecer pós-eleições. O mercado não gosta de incerteza. Então, a gente está vivendo aí um cenário de uma eleição bem polarizada, né? Ninguém sabe exatamente quem vai sair vitorioso. Agora, normalmente, o capital de risco, o capital com apetite para ativos de renda variável, uma vez que você tem uma definição, seja qualquer que seja ela, você tem um cenário mais fácil de traçar em relação à política econômica do próximo governo, limites de teto de gasto ou não, e por aí vai. E a gente costuma, sim, ver um rally, né? A Bovespa costuma ter um desempenho bem legal nos meses pós-eleição. Então, quem quiser se antecipar, apesar do momento da renda fixa estar bem favorável, a gente entende que também vale uma alocação. O importante é sempre o investidor dosar quanto do patrimônio, 10%, 15%, 20% da carteira de investimento que ele vai estar exposto ao risco das ações. Paulo, em relação a moedas, né, a gente vem observando uma valorização do real frente ao dólar, também frente ao euro nas últimas semanas. Não sei quais são as perspectivas daqui para frente. A gente sabe que o Banco Central americano vai subir juros, o Banco Central europeu também, isso em tese valoriza a moeda deles. A gente tem o ruído eleitoral aqui, mas como o Brasil é um grande pagador de juros, isso também tem jogado a favor da nossa moeda, o real. Quais são as previsões, as perspectivas para o nosso câmbio? O momento é favorável, sim, para o real. Moedas de países emergentes em geral, tá? Primeiro pela taxa de juros alta, como você muito bem colocou, e segundo também pelo ciclo positivo de commodities. O Brasil ainda é um grande exportador de commodities agrícolas, commodities minerais, né, que estão com preços bem elevados no mercado internacional. A nossa balança comercial esse ano deve novamente bater recorde, favoravelmente. Isso com certeza trouxe uma apreciação grande ao real. O que a gente tem visto, na verdade, é uma valorização, inclusive, do dólar frente a outras moedas desenvolvidas. Muito se falou aí do dólar passando o euro nessa paridade. Normalmente o euro tem uma precificação mais elevada do que o dólar. Agora, como o problema de inflação no resto do mundo ainda está num momento atrás da economia brasileira, os bancos centrais lá estão atrasados nesse aumento de juros. Se discute hoje a que nível de juros o Fed, que é o Banco Central americano, vai ter que levar na economia americana para controlar o índice de inflação deles. O mercado espera algo entre 4,5%. Existem alguns agentes já apostando dessa taxa de juros de 10 anos lá, chegando até a 6% ao ano. Num cenário de mais juros lá nos Estados Unidos e botando em perspectiva que provavelmente o nosso Banco Central vai estar cortando taxa de juros aqui no Brasil, uma vez que a nossa inflação já está controlada, aí sim a gente entende que o real deve perder espaço frente ao dólar. Então acho que o momento agora é um momento de real forte no curto e médio prazo, mas com uma tendência de fortalecimento do dólar, principalmente para o ano que vem, onde a economia americana deve entrar em recessão. Pode ser um bom momento aí para diversificação, investimento em ativos internacionais. Então, como eu mesmo disse, diversas frentes aí com oportunidades interessantes para os investidores. Estamos entrevistando aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News, Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos. Paulo, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os entrevistados, porque gera muita polêmica, há muitas divergências. Criptomoedas, para você, fazem sentido como diversificação de investimento ou são quase que uma loteria? Eu caio mais na segunda categoria aí, Luiz. Acho que é um ativo. Primeiro de tudo, tem que colocar para os investidores leigos, né, que não estão acostumados a investir muito, que é um ativo extremamente volátil, tá? Embora esse nome
criptomoeda, ele na verdade não pode ser muito comparado com uma moeda. A moeda tem algumas características, né, como reserva de valor. Por essa volatilidade você não enxerga nenhum investidor fazendo a maior parte das suas economias em cripto. A possibilidade de troca, o mercado de cripto avançou muito, mas ainda tem uma dificuldade muito grande para fazer transação. Você não consegue utilizar isso no mercado, no seu dia a dia, ir numa padaria, ir num supermercado para fazer a utilização disso. Então, muito se falou aí nesse momento de liquidez extrema no mercado das criptos, mas levado principalmente pelas valorizações muito altas que as moedas virtuais tiveram. Eu acho que os investidores, novamente, têm que dosar o risco. Se quiser fazer essa aposta, tome cuidado com a quantidade de exposição que você vai ter na sua carteira e, principalmente, buscar informação. É imprescindível sempre entender naquilo que a gente está comprando, entender aquilo que a gente está investindo. Para concluir, com de tantas oportunidades boas, mercado de renda fixa, mercado de renda variável, Bolsa Internacional, o S&P, que a Bolsa Americana desvalorizou bastante, até o próprio dólar, eu acho que seria guloso demais, é apetite demais, não precisa incluir cripto na carteira, não. Boa, Paulo, gostei da sua análise. Eu tenho uma última pergunta para o Paulo, mas antes, só um minutinho, vamos mostrar aqui alguns gráficos que vão permear aqui o nosso bate-papo. Primeiro o IGPM que eu prometi para vocês, a variação mensal do IGPM para a gente poder acompanhar como o índice vem registrando oscilações. Reparem que finalmente uma deflação agora no mês de agosto. O mês anterior, em julho, já tinha sido um dado bem baixinho de alta de 0,21%, mas agora uma forte deflação de 0,70%. O próximo gráfico mostra uma tendência bem interessante de queda no acumulado em 12 meses. Reparem que há um ano, em agosto de 2021, o IGPM acumulava 31,12% e agora 8,5%. Então, de fato, caiu bastante. O IGPM está numa tendência bem favorável de alívio para o bolso dos brasileiros. O índice Bovespa, neste momento, operando em leve alta, de 0,18% aos 112.527 pontos. Não sei se a gente tem o gráfico do índice Bovespa para poder a gente acompanhar aqui. E num dia em que as bolsas, olha aí o gráfico do Ibovespa, para quem nos acompanha pelo Panflix, pelo YouTube, alta de 0,18%. As bolsas globais em comportamentos mistos, algumas subindo, outras caindo, de fato, de alguma forma, ainda digerindo as declarações dos dirigentes do Fed da última sexta-feira. O Dow Jones subindo 0,07%, S&P 500 queda de 0,01%, Nasdaq pequena alta também de 0,14%. Na Europa, comportamento misto também, observamos Frankfurt alta de 1,30%, Reino Unido em queda de 0,21%, Paris alta de 0,5% e Madrid alta de 0,54%. Na Ásia também tivemos comportamentos mistos. E para finalizar, as moedas hoje em valorização, dólar subindo 0,60%, vendido a R$ 5,06, o euro em alta de 0,83%, R$ 5,07. O Paulo até explicava há pouco que vira e mexe o dólar ultrapassa o euro ultrapassa o dólar. Bitcoin em alta de 0,5% aos 20.378 pontos. Paulo, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria saber de você de uma forma bem concreta. Faz diferença para o investidor, principalmente de bolsa de valores, o resultado da eleição? Ou seja, vamos pegar esse contexto de polarização. Faz diferença na ponta do lápis se vai ganhar Lula ou Bolsonaro? Nesse sentido, opinião pessoal, sou muito pragmático em relação à condição da política econômica, tá? Eu acho que, respondendo de forma direta, acho que não. Principalmente se a gente colocar aqui o investimento de bolsa de valores, ele deve ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Então, normalmente um investimento desse, ele se daria para mais de um mandato, vamos dizer assim, né? Um ciclo econômico aí, a gente poderia estar falando de 5, 6, 10 anos até. E quando a gente pensa que, na verdade, comprar bolsa é comprar um pouquinho de uma empresa que está na atividade, na economia real, o momento ele é favorável porque a gente vive um cenário de recessão brasileira e mundial e com uma perspectiva de melhora. Então, você estaria comprando no momento mais depreciado, podendo capturar aí uma valorização de médio e longo prazo. Muito bem, eu agradeço então a participação do Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos, que participou conosco aqui do Mercado Financeiro, que volta amanhã ao vivo às 11h15 da
amanhã. Paulo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, bom dia.